Queridos, graça e paz. A princípio eu pensei em gravar esse vídeo só para o pessoal da nossa igreja, para que pudesse gerar neles um entendimento sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Mas eu quero aproveitar e mandar para todos os meus contatos para esclarecer algumas coisas. Primeiro, a gente primeiro precisa ter um entendimento de tudo que está acontecendo. Se nós acreditamos que Deus não perdeu o controle de nada, então não devemos nos apavorar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando você vê a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz o seguinte: olha só, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para tudo. Se Deus está no controle, como eu acredito que Ele está no controle, então este é um tempo que Deus reservou para que a gente viesse se afastar um pouco, porque antes a gente vivia numa comunidade, numa comunhão. Só que ninguém valorizava a questão da comunidade e a comunhão, porque tinha de maneira fácil. Então, o que Deus quer mostrar? Deus quer nos ensinar, Deus quer nos afastar, para que você, nesse momento, possa fazer uma introspectiva e veja o quão importante é estar vivendo em comunhão. Agora, precisamos ter prudência. Precisamos entender que neste tempo é um tempo que Deus escolheu para que eu me reencontre, para que eu, dentro da minha casa, você que não pode sair para trabalhar, porque há uma determinação governamental, seja municipal, seja estadual, seja federal, e nós somos cidadão do reino, mas vivemos numa terra e precisamos obedecer às leis da terra. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda o seguinte: será que Deus não está dando esse tempo para cada um de nós? Porque agora a gente vai ver quem verdadeiramente é ou não é servo de Deus. Existem pessoas que vão se afastar da igreja? Sim. Vão se entregar ao pecado? Sim, claramente sim. Mas o que vai acontecer? Gente, entenda uma coisa. Essas pessoas elas vão apenas potencializar o que já está dentro delas. O desejo pelo pecado. Essa vai ser uma oportunidade de se mostrar quem essa pessoa é. Se ela é realmente de Cristo ou se ela realmente quer se entregar ao pecado. Como existem pessoas que estavam fora e agora, depois que tudo isso passar, nesse momento estão demonstrando o desejo de congregar, de estar numa igreja. E quando tudo isso passar, vai correndo procurar uma igreja, porque vai potencializar o que estava dentro dela, o desejo de estar na casa do Senhor. É tempo de potencializar o que está dentro de cada um. Então não precisa você ficar aí preocupado, pastor, e fulano? A gente precisava estar junto com fulano, estar na casa de ciclano. Ei, ciclano ouviu a palavra todo esse tempo. Agora a pergunta que eu te faço: e se o anticristo começasse a reinar agora? E se as igrejas fossem todas fechadas definitivamente? E se as Bíblias fossem arrancadas? E agora? Como que seria fulano? Você ia ter tempo de estar junto com ela? Não. Ela ia ter que entender que é momento de se achegar ao Senhor. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Não adianta você ficar, eu estou aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Ei, é tempo de você se redescobrir com Deus. É tempo de você entender que o seu momento com Deus, como é que está você em Cristo Jesus.
Pessoas têm problemas em todo momento. Vai ter pessoas com problema em todo momento. Vai ter pessoas... Quando nós estávamos na igreja, pessoas tinham problema? Tinham. Quando nós estávamos na igreja, casamentos eram destruídos? Sim. Quando nós estávamos na igreja, pessoas tinham dificuldade e desejavam até mesmo tirar a sua própria vida? Sim. Deus está nos dando a oportunidade de que aquilo que foi colocado dentro de nós aflorar. O que vai aflorar nesse momento? É o que está dentro de você. Se tiver Deus dentro de você, vai aflorar. Mas se tiver o pecado, vai aflorar o pecado. O que está dentro de você é que vai aflorar agora, porque é tempo de afastar-se. Deus, nesse momento, está usando as autoridades da terra. Para quê? Para que a gente pudesse ter um entendimento que é tempo de a gente estar sós com Deus. Você agora não tem igreja para estar em comunhão. Você agora é o seu momento com Deus. Estamos aí há um mês com a igreja fechada. Daqui a mais uns 15 dias deve estar tudo funcionando novamente. Já vai passar tudo isso. E o que é que eu tenho feito nesse período? O que é que eu tenho feito? Quem sou eu verdadeiramente? O que é que está aflorando dentro de mim? Deus ou meu desejo pelo pecado? Deus ou desejo de ir mais à igreja? Pastor, mas o senhor não se incomoda com pessoas que vão deixar de ir à igreja? Vem cá. Quem ama mais essas pessoas? Eu ou Deus? Quem é que tem o poder sobre essas pessoas? Eu ou Deus? Quem se incomoda mais? Eu ou Deus? Se Deus está permitindo, quem sou eu? Quem somos nós? Se esse é o momento que Deus está trabalhando, que Deus está sacudindo a figueira, que Deus está peneirando, então é momento de nos fortalecermos no Senhor. Preste atenção que a Bíblia diz em Romanos 13. Preste atenção. Romanos, capítulo 13, no versículo 1, diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si trarão sobre si mesmo a condenação. O que resiste à autoridade trarão sobre si mesmo a condenação. Vamos entender aqui. Ah, pastor, mas espera aí. O senhor está dizendo que a gente tem que obedecer a autoridade? Sim. Porque o que foi colocado, a questão de estar em quarentena, não foi só para a igreja. Foi para o comércio, foi para uma série de outras coisas. Então, o que está acontecendo não foi para focar a igreja como alvo. Não, gente. Está acontecendo para quase todos. Como é que a igreja se comporta? Como é que a igreja reage a uma situação como essa? Desobedecendo a autoridade que foram constituídas por Deus. E aí, uma igreja que está em desobediência a Deus está fazendo a vontade de Deus? Sim, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Lembre-se que Jesus veio aqui. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas ele foi julgado pela autoridade terrena. Quando Pilatos disse: tu não sabe que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus disse para ele: olha, toda autoridade é vinda de Deus. Nenhuma autoridade é dada se Deus não permitir. Então a autoridade que ele tinha de mandar matar ou prender Jesus vinha de Deus. Mas naquele momento, a vontade de Deus era que Jesus se entregasse para que eu e você fosse salvo. Então, é um processo, é um projeto, um plano de Deus. Tudo isso está dentro de um plano de Deus. Pastor, muitas pessoas morrendo, é plano de Deus? Ô, queridos, quantas pessoas morreram durante todo esse tempo? Deus certamente deu oportunidade a cada uma delas. Deus certamente não deixou que cada uma delas morresse sem ter uma oportunidade de estar com Ele. E se morte
for a maneira de despertar o mundo para Deus, Deus é o Criador. Ele manda em tudo. Ele pode tudo. Ele faz tudo quando ele quer, na hora que quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Toda autoridade. Então, qualquer que a autoridade diz, para a gente não abrir a igreja, por que eu vou abrir? Mas eu, como pastor, como líder, certamente eu vou desagradar sempre alguém, porque se eu abro a igreja, eu sou um pastor imprudente. Se eu fecho a igreja, eu não tenho fé. E aí, se eu fecho a igreja obedecendo a ordenança bíblica, sim, porque é uma ordem, é um decreto humano, é um decreto municipal, estadual, federal, seja lá qual for. Eu preciso obedecer, a não ser que seja algo que venha contra Deus, seja algo que venha contra os princípios da palavra de Deus. Princípios é inegociável. Aqui, fechou a igreja por um período. Opa, eu vou ter que... O que é que eu vou fazer agora? Estou acostumado a ir para a igreja e ouvir a palavra. E agora? Eu tenho como ouvir a palavra? Tem. Tem culto online, não só meu, mas tem de outros pastores, grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Você precisa procurar meios de se fortalecer, ler a Bíblia, orar, buscar mais. O problema é que você está tão acostumado com a igreja que você acha que quando acontecer toda aquela questão do arrebatamento, aqueles que ficarem aqui vão ficar sem igreja. Como é que vai ser? Vão ficar sem Deus? Então entenda uma coisa, querido. Esse é o seu momento com Deus. Se Deus é tempo de apartar, Deus nos afastou. Fisicamente estamos afastados. Fisicamente não abraçamos mais. Há tempo de abraçar e tempo de separar. Fisicamente não estamos mais em comunhão. Mas eu quero que você entenda, Deus está no controle, e se Ele está permitindo isso, é para que venha potencializar o que há dentro de você. Se você era um cara viciado em bebida, você vai beber mais. Se você era um cara viciado em qualquer outra coisa, isso vai potencializar. Se você tinha Deus dentro de você, você vai ter mais sede de Deus. Você vai ter mais vontade de estar com Deus. Então, Deus está fazendo isso para que venha potencializar. Deus está separando o homem de menino. Deus está vendo quem verdadeiramente é ou não é como ele. E é esse o momento. É esse o momento. Eu vejo algumas igrejas abertas, algumas igrejas pequenas abertas. Agora imagina eu como pastor. Vamos fazer culto, irmão? Vamos, a gente fecha a porta da igreja, vamos lá fazer culto. Aparece um irmão com um problema, infectado. Quem é o culpado? O pastor. Toda a responsabilidade cai pelo pastor. O marido da irmã não é crente. O filho não é crente. E a irmã pegou e morreu. De quem é a culpa? Do pastor. Quem vai receber um processo? O pastor. O irmãozinho, a irmãzinha que diz, não, porque o pastor não faz isso, faz aquilo. Não vai ter nada sobre você. O problema vem sobre mim. Eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ter equilíbrio nesse momento. Sinceramente, irmão, nesse momento, Deus não mandou eu fazer nada. A única coisa que eu estou fazendo é pregar para vocês, através do YouTube, através das redes sociais, e esperar no Senhor. É tempo de esperar no Senhor e se apegar ao Senhor. Entenda isso. Vamos respeitar aquilo que Deus está fazendo. Vamos entender, é Deus que está fazendo. Querido, o homem não faz nada sem que Deus permita. Se há uma lei aqui, Deus está permitindo essa lei, algum propósito ele tem. Entenda o que diz Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do céu. É um propósito. Esses dias é um propósito de Deus nas nossas vidas. Esses dias que a igreja está fechada é um propósito. Agora a gente vê quem é o fiel. Quem é aquele que se preocupa com a sua igreja? Quem é aquele que se preocupa com o seu pastor? Quem é aquele que está preocupado se vai pagar aquilo ou não? Quem é aquele que verdadeiramente faz parte de uma comunhão, de uma comunidade? Entenda isso. Se estamos separados agora, isso é para que a gente venha valorizar o quão bom e suave é que os irmãos vivam
em união. Deus está falando conosco, dizendo, valorize o que você tem. Ele não tirou, é algo temporário. Deus não tirou de nós o direito de cultuar, o direito de congregar. É algo temporário. Já já a gente vai. Daqui a 15 dias a gente começa. Mas preciso entender que Deus está por trás de tudo isso. Porque a Bíblia diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, peraí. Pastor, o prefeito da minha cidade, o cara é horrível. Deus deu o prefeito que a cidade merecia. A Bíblia diz que quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo geme. Se Deus quer que o povo venha a gemer um pouco, ele levanta um ímpio para governar, ele levanta uma pessoa desalmada para governar, levanta um cabra ruim para governar. Você está entendendo? Prefeito, governador, presidente, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Deus coloca quem Ele quer, quando Ele quer e no período que Ele quer para trabalhar com o seu povo. Entenda isso. Nada foge do controle de Deus. Todos os presidentes que passou no Brasil, Deus permitiu. E os governadores, Deus. E os prefeitos, Deus permitiu. Ah, mas foi um péssimo prefeito, um péssimo governador, um péssimo presidente. Deus permitiu para, de certa forma, sacudir o povo que Ele ama. Apocalipse 3,19 diz, eu castigo e corrijo aquele quem eu amo. Correção, castigo de Deus é amor. Um pai que castiga e corrige o seu filho está dizendo, eu te amo, meu filho. Agora, um pai que não faz nada, deixa o filho à solta, está em Romanos 1. Está em Romanos. Quando diz assim, olha, que Deus os entregou a sua própria concupiscência. Deus os entregou os seus próprios deleites. Deus os entregou suas próprias vontades. Deus os entregou, Deus disse, largou de mão. Porque o homem potencializou aquilo que estava dentro dele. A Bíblia diz que Deus os entregou os seus próprios deleites, suas próprias vontades, homem com homem, mulher com mulher, do jeito que eles queriam, Deus os entregou. Mas Deus castiga e corrige aquele quem Ele ama. Entenda isso. Por favor, entenda isso. Tudo isso, projeto de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. Não se preocupe. Apenas invista em você mesmo. Invista na sua vida espiritual. Gaste tempo com você. Reconheça quem você é. Qual é a tua área mais fraca? Fortaleça. Qual é a sua área mais sensível? Fortaleça. Qual é a área que faz com que você se afaste do Senhor? Fortaleça. Esse é o tempo entre você e Deus. Não espere ligação de irmão A, de irmão B. É você e Deus. Esse é o seu momento com Deus. E outra vez, vereis a diferença do que serve e do que não serve. Então, querido, se há uma lei, vamos cumpri-la. Tem que usar máscara? Vamos usar máscara. Tem que usar álcool gel? Vamos usar álcool gel. O que tem que fazer? Vamos fazer. Vamos ser prudentes. Vamos entender. E vamos ser prudentes. Vamos usar a prudência. É tempo de ser prudente. Este tempo é tempo de prudência. Eu não quero saber se é questão política, se é questão... Não me interessa. O que me interessa é que tem um Deus que está por trás de tudo isso. É que tem um Deus que tem o domínio de tudo em todo momento. Nada foge ao domínio e o controle de Deus. Eu sou de Deus. Você é de Deus? Então, fica tranquilo, que tudo está no tempo de Deus. Deus te abençoe e medite nisso, meu irmão, em nome de Jesus.